Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Desenvolvimento Web e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre posicionamento. Então, bora pro vídeo. Galera, continuando aqui então da onde a gente parou no vídeo anterior, eu venho falar para vocês sobre o estilo Position. Como o próprio nome já diz, ele fala um pouquinho sobre o posicionamento dos elementos na nossa tela. Então eu vim aqui no nosso arquivo CSS que a gente criou no vídeo passado e eu vou colocar aqui o estilo Position. E vocês vão ver que eles dão uma série de opções aqui para a gente escolher. Então eu vou começar com a primeira delas, que é o Static. O valor static do estilo Position, ele é o valor default, o valor que vem inicial de todos os elementos que a gente cria do nosso HTML. Esse valor static, ele vai ser renderizado conforme vai seguindo o flow do HTML. Então, por padrão, vai vir primeiro o div 1, depois o div 2, da maneira que ele foi criado ali no HTML. Então, quando a gente não assume nenhum valor para a propriedade position, ele vem com essa static por padrão. Bom, e o segundo valor possível que eu vou falar aqui do position para vocês é o fixed. E o fixed ele funciona da seguinte maneira. A gente vai conseguir posicionar o nosso elemento com relação à janela do nosso browser. Então, ao topo superior esquerdo é o ponto 00 e qualquer valor de topo ou left ou bottom que a gente colocar, ele vai estar se referenciando àquele ponto. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um top com 10 pixels e um left com 10 pixels também, ou 20 pixels, sei lá, só para mostrar a diferença, ele vai dar como se fosse uma margem de 10 pixels no topo e uma margem de 10 pixels na esquerda, considerando o ponto inicial do nosso browser. Então eu venho aqui mostrar para vocês, o div apareceu aqui em cima no nosso navegador. Interessante, né? Mas agora, se a gente alterar esse posicionamento de fixed para relative, acontece que o nosso elemento ele vai ficar relativo à própria posição inicial dele. Então, seguindo o fluxo normal de renderização do HTML, ele ia ficar numa determinada posição, no que seria o static dele, e com esse posicionamento top e left, ele vai dar uma margenzinha de onde ele deveria ficar de 10 pixels no topo e 20 pixels na esquerda. Então vamos ver como fica aqui na prática. Vocês conseguem ver aqui que ele está um pouquinho deslocado da onde ele deveria estar inicialmente, certo? Bom, um outro valor para position que é interessante se chama sticky. Esse valor ele é bem legal porque quando a gente estiver scrollando ali a nossa página, a gente consegue definir uma posição para esse elemento ficar parado. Então eu vou mostrar aqui para vocês que eu acho que fica mais fácil de entender. Então, por exemplo, eu adicionei aqui o sticky, né? E vou deixar o top como 0 e o left como 0. Então, se eu scrollar aqui a página, vocês percebem que eu não consigo ainda chegar com esse div no topo da página. Então eu vou aumentar aqui o valor desse div 3. Vou colocar uma altura absurda, tipo uns 3.000 pixels. Conforme a gente for chegando aqui e for descendo, o nosso div vai ficar preso ali no topo da nossa página. É bem legal essa propriedade. Eu até pouco tempo não sabia que ela existia. Bom, um outro valor possível aqui para a gente colocar nessa propriedade, nesse estilo position, é o inherit. O inherit nada mais faz do que ele herda do pai dele, do nosso parente mais próximo, a propriedade position. Então vamos supor que ela está definida como sticky. Agora nosso div1 ele vai também ter essa propriedade sticky. Para vocês que não entendem ainda muito bem como funciona essa questão do parente, eu vou explicar para vocês. No nosso HTML, ele funciona mais ou menos como se fosse uma árvore genealógica, vamos supor. Com o HTML sendo o ancestral mais antigo, digamos assim. Aí ele tem, por exemplo, os filhos head, body e aqui no nosso caso só. E o body, por exemplo, ele tem os filhos dele. Tem o H1, tem o P, tem o H2, o OL e assim sucessivamente. A gente vai criando filhos para os nossos ancestrais. E isso me ajuda a explicar o último valor aqui possível para position, que é o absolute. O absolute ele funciona da seguinte maneira. Ele é um pouquinho complexo de explicar, mas prestem bastante atenção. Ele funciona da seguinte maneira. Se a gente definiu na nossa página algum elemento que tenha position, mas que não seja static, esse nosso elemento que a gente está definindo agora, ele vai pegar essa definição que a gente fez anteriormente e vai levar ela como referência. Então eu vou tentar mostrar aqui para vocês na prática como funciona. Então vamos supor que em volta do nosso div1 eu vou colocar uma outra div
Vou chamar o ID dela de div4. Vou dar um enter aqui e vou colocar a nossa div1 dentro. Se eu colocar essa div4, então vou copiar aqui, vou chamar de div4. Vou mudar a cor para, por exemplo, violeta. E vou deixar 3000 pixels mesmo. Opa, o div não mudou para 4 aqui. Beleza. Então, vamos ver o que aconteceu. Temos aqui o nosso div violeta gigante, mas observem que o nosso div1 ele ficou preso aqui no topo. Isso porque a nossa div violeta que a gente colocou em volta do nosso div3, ele está com position static. Se eu mudar essa position para, por exemplo, position relative, agora a nossa div1 ela vai estar posicionada referente à nossa divpy, que tem um position diferente de static. Então, é basicamente isso que eu tinha que trazer aqui para vocês, galera. É um pouquinho complexo essa questão de position, mas ela é muito interessante a gente ficar brincando um pouquinho até a gente entender como ela funciona. Eu até pouco tempo atrás não estudava muito sobre isso e quando eu comecei a estudar, tudo começou a ficar um pouco mais fácil para eu trabalhar no meu dia a dia. Então eu recomendo vocês a testarem, brincarem um pouquinho com isso até tudo fazer sentido. E é isso, galera. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o joinha, compartilha aí e a gente se vê no nosso próximo vídeo.